assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos, e para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim, ela acompanha a Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ingrid, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar, palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente, e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha. O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ingrid, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada. Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade a Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead, buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as fadas das trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano
revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as Fadas das Trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ygritte dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ygritte reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal. No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conall e a sede de vingança de Borra, toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ygritte é colocado em ação. Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as Fadas das Trevas e confrontando diretamente o exército humano. O céu se torna um palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ygritte. Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ygritte surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado, projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece.
O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ygritte uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos. E para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim, ela acompanha a Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ygritte, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar, palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente, e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha. O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ygritte, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada. Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade à Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead.
buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as Fadas das Trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as Fadas das Trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ingrid dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ingrid reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas, na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal. No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais, feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conall e a sede de vingança de Borra, toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ingrid é colocado em ação. Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as Fadas das Trevas e confrontando diretamente o exército humano. O céu se torna um palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ingrid. Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ingrid surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado,
projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece. O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ingrid uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos. E para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim, ela acompanha a Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ingrid, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar, palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente, e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha. O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ingrid, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada.
Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade à Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead, buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as Fadas das Trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as Fadas das Trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ygritte dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ygritte reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas, na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal. No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conall e a sede de vingança de Borra, toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ygritte é colocado em ação. Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as Fadas das Trevas e confrontando diretamente o exército humano. Os céus se tornam palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ygritte.
Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ygritte surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado, projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece. O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ygritte uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos, e para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim, ela acompanha a Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ygritte, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar, palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente, e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha.
O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ingrid, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada. Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade a Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead, buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as fadas das trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as fadas das trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ingrid dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ingrid reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas, na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal. No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais, feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conall e a sede de vingança de Borra, toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ingrid é colocado em ação. Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as fadas das trevas e confrontando diretamente o exército humano. Os céus se tornam palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência.
No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ingrid. Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ingrid surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado, projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece. O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ingrid uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos. E para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim, ela acompanha a Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ingrid, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar,
palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha. O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ingrid, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada. Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade a Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead, buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as fadas das trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as fadas das trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ingrid dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ingrid reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas, na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal. No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conall e a sede de vingança de Borra, toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ingrid é colocado em ação.
Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as fadas das trevas e confrontando diretamente o exército humano. O céu se torna um palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ingrid. Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ingrid surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado, projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece. O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ingrid uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos, e para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim,
Ela acompanha a Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ingrid, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar, palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente, e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha. O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ingrid, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada. Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade a Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead, buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as fadas das trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as fadas das trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ingrid dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ingrid reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas, na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal. No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conall e a sede de vingança de Borra,
toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ygritte é colocado em ação. Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as Fadas das Trevas e confrontando diretamente o exército humano. O céu se torna um palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ygritte. Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ygritte surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado, projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece. O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ygritte uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. O reino de Malévola é mais uma vez ameaçado. Agora, está em jogo o relacionamento entre ela e sua amada Aurora. Algo que Malévola e Aurora não imaginavam é que o mal se apresentaria na forma de um belo príncipe encantado, que causaria uma divisão entre Aurora e Malévola. Um audacioso plano é orquestrado por uma rainha má, que deseja destruir todos os seres mágicos, e para isso, ela cria armas que têm o poder de eliminar para sempre o seu reino. O coração gentil de Malévola fica transtornado ao saber que a rainha má fez de Aurora a sua refém. Agora, vestida para a guerra, Malévola e todo o exército de seres mágicos entrarão em uma grande batalha, na qual está em jogo a sobrevivência dos seres mágicos. Uma nova face de Malévola é revelada, mas, para que você conheça este novo segredo, é preciso que embarque nesta emocionante aventura. Será que o amor que Aurora tem por Malévola mais uma vez irá vencer esses poderosos inimigos? No reino mágico dos Moors, Malévola e Aurora vivem um momento de paz e harmonia. Aurora, agora rainha dos Moors, governa com bondade e sabedoria, sendo amada por todas as criaturas mágicas. Malévola, embora ainda vista com temor pelos humanos, dedica-se a proteger o reino e a cuidar de Aurora como sua filha. Essa paz, no entanto, é perturbada quando o príncipe Philip, herdeiro do pacífico reino de Ulstead, chega aos Moors. Apaixonado por Aurora, Philip faz um pedido inesperado. Ele a pede em casamento. Aurora, encantada com a proposta e com a possibilidade de unir os dois reinos, aceita sem hesitar, acreditando que essa união trará um futuro promissor para ambos os mundos. Malévola, porém, não compartilha do entusiasmo de Aurora. Com sua história marcada por traições e dores, ela desconfia das intenções dos humanos
e teme que sua filha esteja caminhando para um destino cruel. Apesar disso, Aurora insiste que o casamento é uma oportunidade de provar que humanos e seres mágicos podem coexistir em paz. Dividida entre o amor por Aurora e sua desconfiança, Malévola decide apoiar a decisão de sua filha. No entanto, o clima de tensão entre elas cresce, pois Malévola sente que está perdendo o vínculo especial que tinham. Ainda assim, ela acompanha Aurora em direção ao reino humano, onde um banquete será oferecido para celebrar a união, sem imaginar os perigos e intrigas que os aguardam. No luxuoso castelo de Ulstead, o banquete que deveria celebrar a união entre Aurora e Philip torna-se o palco de tensões e traições. A rainha Ingrid, mãe de Philip, recebe Malévola e Aurora com um sorriso que mal consegue esconder sua verdadeira intenção. Ao longo do jantar, palavras envenenadas são lançadas disfarçadamente, e as provocações começam. A rainha insinua que Malévola é incapaz de amar verdadeiramente e que Aurora, por ter crescido entre humanos, pertence ao mundo deles. Aurora, desconfortável, tenta acalmar os ânimos, mas o clima se torna cada vez mais hostil. Malévola, por sua vez, sente sua paciência se esgotar à medida que percebe as intenções manipuladoras da rainha. O ponto de ruptura ocorre quando o rei John, pai de Philip, sugere que a união poderia finalmente trazer paz entre humanos e seres mágicos. Antes que Malévola pudesse responder, o rei cai em um sono profundo e inexplicável. Ingrid, aproveitando o caos, acusa Malévola de ter enfeitiçado o rei, jogando toda a culpa sobre ela. Aurora, confusa e magoada, hesita em defender Malévola, o que fere profundamente a fada. Sentindo-se traída e rejeitada até mesmo por sua própria filha, Malévola é tomada pela fúria e deixa o castelo, sendo atacada pelos soldados no processo. Ela escapa por pouco, ferida e humilhada, enquanto Aurora, dividida entre sua lealdade à Malévola e o desejo de uma vida ao lado de Philip, permanece no castelo, sem saber o que fazer diante da traição que começa a se desenrolar. Ferida e abatida, Malévola voa para longe do castelo de Ulstead, buscando refúgio na escuridão da noite. Porém, antes que pudesse se recuperar, é atingida por um golpe inesperado. Um misterioso ser alado surge das sombras e a resgata antes que ela caia no esquecimento das águas profundas. Quando desperta, Malévola encontra-se em um lugar desconhecido, cercada por seres que se assemelham a ela, as Fadas das Trevas. Esses seres mágicos exilados do mundo humano revelam-se como o último remanescente de sua espécie, aqueles que sobreviveram às perseguições e massacres ao longo dos séculos. Entre eles está Conall, um sábio e pacífico líder, que acredita na coexistência entre humanos e criaturas mágicas. E Borra, um guerreiro impetuoso que defende a guerra como única solução. Conall explica a Malévola que ela pertence a uma linhagem ancestral de fadas poderosas, ligadas diretamente à natureza e dotadas de habilidades raras. Ele revela que Malévola é uma das últimas de sua espécie com um poder tão puro e que sua conexão com os Moors é muito mais profunda do que ela imaginava. Ela não é apenas uma protetora dos Moors, mas também a chave para o futuro de todas as criaturas mágicas. Enquanto absorve essas revelações, Malévola é tomada por um turbilhão de sentimentos. Orgulho ao descobrir suas origens, mas também um profundo senso de responsabilidade. Ela percebe que sua luta não é apenas por Aurora, mas por todo um povo que depende dela. Borra, no entanto, pressiona Malévola a liderar uma guerra contra os humanos, afirmando que eles jamais aceitarão os seres mágicos como iguais. Dividida entre os caminhos oferecidos por Conall e Borra, Malévola começa a entender que seu destino está entrelaçado com o de sua espécie. Mas no fundo, ela sabe que a escolha de seu próximo passo dependerá do amor que sente por Aurora e da promessa que fez de protegê-la, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Malévola descobre mais sobre suas origens entre as Fadas das Trevas, no castelo de Ulstead, a rainha Ingrid dá início a seu audacioso plano de destruição. Aproveitando a ausência de Malévola, ela manipula Aurora, fazendo-a acreditar que o afastamento entre elas é irreparável. Sob o pretexto de proteger o reino, Ingrid reforça sua influência sobre Aurora, usando-a como um símbolo de unidade entre os humanos, mas, na verdade, preparando o terreno para um confronto mortal.
No subsolo do castelo, a rainha comanda secretamente a fabricação de armas mortais, feitas a partir do ferro enfraquecido pelo pó de fada, capaz de aniquilar para sempre as criaturas mágicas. Essas armas são parte de uma estratégia maior: atrair os seres mágicos para uma armadilha no dia do casamento de Aurora e Philip. A rainha planeja exterminar os Moors e tudo o que eles representam, estabelecendo seu domínio absoluto sobre os dois reinos. Enquanto isso, Malévola, dividida entre o pacifismo de Conal e a sede de vingança de Borra, toma consciência do perigo iminente. Ao descobrir que Aurora está sendo usada como peão em um jogo de poder, ela decide voltar ao mundo humano, mesmo correndo o risco de enfrentar a rejeição de sua filha. Malévola sabe que a batalha que está por vir não é apenas uma luta por território, mas pela sobrevivência de todas as criaturas mágicas. Quando o casamento finalmente acontece, o plano de Ygritte é colocado em ação. Criaturas mágicas que vieram celebrar a união são emboscadas, e o massacre começa. Aurora, horrorizada ao descobrir a verdadeira face da rainha, tenta intervir, mas é mantida sob vigilância. No auge da batalha, Malévola retorna, liderando as Fadas das Trevas e confrontando diretamente o exército humano. O céu se torna um palco de um confronto épico, enquanto Malévola e os seres mágicos lutam por sua sobrevivência. No entanto, mesmo em meio ao caos, ela hesita em recorrer à destruição total, mantendo viva a esperança de que Aurora possa ser a chave para trazer equilíbrio entre os dois mundos. O destino de todos está agora pendurado por um fio, enquanto o confronto chega ao seu ápice. No ápice da batalha, Malévola finalmente chega ao castelo, determinada a resgatar Aurora e pôr fim ao plano cruel de Ygritte. Com sua majestade sombria e seus poderes restaurados, ela enfrenta os guardas do castelo e se aproxima de sua filha adotiva, que está presa em uma das torres. Ao ver Malévola, Aurora se emociona, mas também tenta explicar sua hesitação e suas escolhas, buscando reconquistar a confiança de sua mãe. Antes que as duas possam se reconciliar plenamente, a rainha Ygritte surge, armada com uma flecha feita do ferro encantado, projetada para acabar de vez com Malévola. Com um olhar de triunfo, a rainha dispara a flecha. No entanto, no último instante, Malévola, movida por seu amor incondicional por Aurora, coloca-se entre ela e o projétil, recebendo o golpe fatal. Enquanto Malévola cai, Aurora grita desesperadamente, acreditando que perdeu sua mãe para sempre. Porém, algo extraordinário acontece. O corpo de Malévola começa a se dissolver em partículas douradas, como se sua essência estivesse se unindo à natureza ao redor. Nesse momento, os Moors, os seres mágicos e até o castelo inteiro sentem uma onda de energia poderosa e renovadora. Malévola, renascida em sua forma mais pura e poderosa, reaparece como uma figura que transcende a guerra e a vingança. Suas asas são maiores, seus poderes irradiam luz e força, e ela simboliza a harmonia entre a magia e a vida. Enfrentando a rainha Ygritte uma última vez, Malévola demonstra que sua força não está em destruir, mas em proteger aqueles que ama e o mundo que jurou guardar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.